Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo contando pra vocês minha experiência, que eu acredito que foi uma experiência de quase morte. Por quê? Porque essa experiência nunca tinha acontecido na minha vida, né? Uma experiência no qual eu vi meu corpo em cima da cama, né? Então, eu sei que parece até sonho, muitos vão dizer que foi sonho, mas eu tenho certeza, assim como eu tenho certeza que eu tô aqui com vocês agora gravando esse vídeo, eu tenho certeza do que eu vi, né? Eu vi meu corpo em cima da cama. E vocês assistem e tirem as conclusões de vocês, né? Eu sei o que eu vi, então tem coisas que cada pessoa vai ter que viver, né? E tirar suas próprias conclusões. Bem, gente, eu fiz uma anotação para não fugir, né, da ordem que as coisas aconteceram. Então é o seguinte, eu estava dormindo, naquela noite eu não tinha tido nada assim incomum, né? E um fato interessante, essa experiência de quase morte eu tive mais ou menos um mês antes de eu ter tido aquela experiência que eu fui parar no hospital. Aquela dali, naquela experiência que eu fui parar no hospital, naquela experiência eu não vi meu corpo, né, deitado na cama. Ali eu tava assim como eu tô agora com vocês aqui, né? A gente vê as coisas, você tá no hospital, você tá num lugar, então você vai vendo as coisas. Mas essa experiência especificamente, essa daqui, eu vi outra dimensão, né? Não foi essa dimensão que a gente está aqui. Eu vi outra dimensão. Então, eu estava dormindo nesse dia. Então, eu estava ali deitada na cama. E, de repente, algo aconteceu. Eu senti que é algo assim indescritível para explicar, porque assim, pra gente que viveu essa experiência, a gente sabe como a gente viveu, mas para explicar é um pouco complicado. Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara e mais simples possível para que vocês tentem entender. Eu estava deitada e de repente eu senti que algo saiu assim de dentro de mim. E aí quando eu abri meus olhos, aí eu já não sei se foi esses olhos aqui carnais ou se foi já o espírito, né? Quando eu abri meus olhos, eu senti que o olho abriu. Mas não foi esse abrir, que a gente quase não sente quando ele tá abrindo, né? Eu senti que o olho fazia esse movimento. Ele abriu. No que ele abriu, eu vi acima do meu corpo carnal, esse corpo carnal aqui, né? Acima dele tinha um outro corpo. E tinha uma cor, né? E esse corpo eu via só daqui para baixo. Mas ele estava nessa direção assim, o corpo estava deitado. E esse corpo estava em cima do meu. Então eu estava deitada na cama, né, aqui. E esse corpo aqui, em cima do meu corpo carnal. E aí eu comecei a observar esse corpo astral ou espírito, né? Eu comecei a observar ele e eu vi a cor dele. A cor era verde, azulado, brilhante. Brilhava muito, muito, muito. E eu fiquei observando aquilo ali, mas eu não tive medo. Não tive medo, eu só fiquei observando, porque aquilo ali era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, eu fiquei observando, e aí, de repente eu senti que eu estava ali naquele corpo, ou no espírito, né? Eu senti. Então, eu tive todas as sensações do corpo, de um corpo, mas eu sentia naquele corpo, eu não sentia mais o corpo carnal. Tanto é que eu olhei para baixo e quando eu vi esse corpo aqui, eu tentei mexer as pernas e eu não conseguia.
Então, quando eu tentava mexer a perna, era essa que mexia. Era a perna do corpo astral ou espírito, era ela que mexia. E aí, quando eu percebi que o que estava mexendo era o corpo astral ou espírito, aí eu quis explorar, né? Então, aí eu fiquei ali mexendo, né? Esse corpo astral, eu fiquei mexendo as pernas. E é uma sensação, meus irmãos, uma sensação, assim, indescritível, maravilhosa, sabe? É uma sensação, assim, um frescor, uma coisa, assim, maravilhosa. Só a pessoa mesmo sentindo pra ela ter certeza desse sentimento, desse sentir, né? Que eu tive. Então, esse corpo, ele mexia. E aí foi que veio a mente, né? Ali chegou à conclusão. Eu morri. Eu morri. E eu acordei, né? Ali. Acordei não, despertei, né? Despertei, a palavra certa é despertei. Despertei para o que estava acontecendo. Eu morri. E aí eu fiquei vendo o meu corpo carnal ali em cima da cama. E comecei a ver também outras coisas em volta, mas não eram coisas dessa dimensão, não. Eu só via a cama e o meu corpo em cima da cama. E o que eu via em volta da cama, eu vi vários espíritos, meus irmãos, vários espíritos. Eu sei que esse relato que eu estou trazendo aqui para vocês, eu sei que muita gente vai achar que é loucura, outras pessoas vão dizer que choca com a minha religião, né? Porque eu sou cristã evangélica. Então, muita gente vai dizer que eu tô já trazendo coisa do espiritismo. Bom, gente, cada um tira a sua conclusão. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, né? E eu vi vários espíritos andando de um lado para o outro. E o interessante é que eles também me viam, né? Eles também me viam. E eu não tive medo de nenhum deles, né? E eles estavam andando, né? Eles não estavam correndo, eles estavam andando calmamente, como se eles tivessem um destino, né? Um lugar para ir. Então eles estavam andando, eles olhavam para mim e, sabe? E me viam. E aí, eu percebendo que eles estavam indo para algum lugar, eu tentei também sair dali. E eu anotei aqui, né? Quando eu senti que eu já podia me movimentar, eu tentei sair. Eu tentei sair para mais longe. Só que algo interessante aconteceu. Eu não conseguia sair. Eu sentia que tinha algo que prendia o meu corpo astral ou o espírito a esse corpo carnal, né? E quando eu tentava sair, eu tentei por 3 vezes sair para mais longe, eu não conseguia. O que eu senti, deixa eu tentar mostrar para vocês mais ou menos o que é que eu senti quando eu tentei movimentar o meu espírito para mais longe. Eu senti mais ou menos isso aqui, ó. Sabe quando você pega um fio e você faz esse movimento assim? Você não sente que o fio é rígido? Foi isso que eu senti. Eu senti essa sensação aqui, né? Justamente esse movimento. Eu tentava sair para mais longe, eu sentia como se eu não podia ir. Como se existisse um limite para eu não ir para mais longe. Então, quando eu percebi que eu não conseguia ir para mais longe, e esses espíritos todos me observando, e eu ouvi vozes, eu estava em outra dimensão. Quando eu percebi que eu não podia sair, eu não lembrei dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu não lembrei dos meus filhos. E detalhe, eu sempre durmo com a porta do meu quarto fechada, né? Eu gosto porque é a minha privacidade, né? Então eu gosto de dormir à noite com a porta do meu quarto fechada. Então eu percebi que eu estava... não estava mais dentro do meu quarto, mas eu tentei ir para mais longe e eu não consegui. Tinha algo que não deixava eu ir, né? Então, quando eu percebi que eu não podia ir, eu fiquei explorando o ambiente ali próximo. Então, eu vi, né, o quarto dos meus filhos, eu atravessei a porta, mas quando eu atravessei a porta, eu não senti que tinha porta, né? Eu atravessei a porta e eu claramente pensei assim,
eu morri, só que eu não tô conseguindo sair daqui. E agora, como é que eu vou sair daqui? Se eu morri, eu tenho que sair daqui. Agora, como é que eu vou sair? Mas eu não tive medo de nada. Eu só tava tentando sair dali. Mas quando eu percebi que não estava conseguindo sair, eu fiquei ali, explorando ali, né? Aí eu vi meu corpo em cima da cama, deitado, e passei as minhas pernas, né, do meu corpo astral, em volta da cama, para sentir. E sentir o chão bem frio. O chão bem frio, bem frio, bem frio. Enquanto eu sentia os meus pés do meu corpo astral no chão, e eu sentia aquele frio, eu ao mesmo tempo olhava para o meu corpo em cima da cama, e o que eu senti pelo meu corpo, meus irmãos, eu sentia assim uma grande gratidão pelo meu corpo carnal, sabe? Eu olhava para ele, para esse corpo aqui, e eu sentia uma enorme gratidão. Eu olhava para ele e dizia assim: esse corpo me guardou por muito tempo. Eu senti uma enorme gratidão por esse corpo, por ele ter abrigado o meu espírito. Eu só senti gratidão por esse corpo, né? E aí de repente, eu voltei pro meu corpo. Eu senti que eu voltei pro meu corpo. Eu voltei, o espírito entrou para dentro do corpo, né? Entrou para dentro do corpo e eu abri agora o olho carnal. No que eu abri o olho carnal, eu tomei um susto muito grande, porque eu voltei pro corpo, eu abri os olhos e eu estava com o coração aceleradíssimo, aceleradíssimo, parecia que ia sair, né, do peito, sair de dentro do peito, aceleradíssimo estava meu coração, e tossindo muito, uma tosse que parecia, sabe, como se alguém tivesse tentando fazer com que eu não respirasse, né, como se alguém tivesse me enforcando, e aí quando você volta e depois eu fui pesquisar sobre esse assunto, do que eu tinha tido. Eu pesquisei e eu vi que muita gente morre dormindo, né? Mal súbito. Eu vi o caso de uma menina, né? De uma moça de 22 anos, estudante de medicina, onde ela, já perto de se formar, ela morreu dormindo. E a mãe dela contando, né, que ela não tinha problema nenhum de saúde e que simplesmente ela dormiu e não acordou, né? E que foi a amiga dela que detectou, né, a morte pela manhã. Então, meus irmãos, depois que eu pesquisei sobre isso, eu não vou dizer para vocês que eu fiquei com medo, mas eu fiquei assim mais ciente de que a qualquer momento, qualquer um de nós podemos morrer, né? Que basta estarmos vivos, né? De fato basta, né? Estarmos vivos pra gente morrer. Mas muita gente morre dormindo. E eu tenho certeza que eu só não fui, né? De fato, naquele dia eu só não morri mesmo, né? E continuei ali morta porque tinha missão, né? Porque quando eu voltei, depois daquela tosse toda que eu tava passando muito mal, engraçado que quando eu estava, aí voltando um pouquinho, né, da experiência, quando eu estava fora do corpo, que eu atravessava a porta, quando eu voltei, eu percebi que a porta estava fechada. Eu falei assim, a porta fechada. Quer dizer, eu atravessei mesmo essa porta. A porta de vidro, né? A porta do meu quarto, do apartamento que eu morava, as portas da casa eram tudo de vidro. Então, eu atravessei a porta de vidro. Atravessei a porta de vidro. E a porta estava trancada. E quando eu acordei, foi aí que eu fiquei assustada. Foi aí que eu fiquei com medo. Porque eu pensei, eu morri e voltei. E eu fiquei me sentindo culpada, assim, de... Não lembrei nem dos meus filhos, né? Nesse momento todo aí, eu não lembrei nem dos meus filhos. Eu não fiquei... Não senti vontade, né? De não morrer por eles. Apenas queria sair dali, queria ir pra... né? Queria
Queria ir para mais longe. Queria ir para onde aqueles espíritos estavam indo. O fato deles estarem ali seguindo uma direção, como se tivesse um destino certo, eu queria saber para onde eles estavam indo. Então eu estava tentando sair para ver onde eles estavam indo. Mas não me foi permitido, né? Não me foi permitido. E aqui tô contando para vocês. Depois eu vou contar umas 2 experiências que eu tive, mas aí já não foi... eu não vi meu corpo astral e eu também não vi espíritos, né? Essas outras 2 experiências eu vou contar em outros vídeos para não ficar muito longo. Olá, meus irmãos. Eu vou trazer agora para vocês uma experiência que eu julgo que foi uma experiência sobrenatural. E se muito tiver essa experiência, se muito tiver de tempo, se muito tiver, tem uns 2 meses. No máximo tem 2 meses. Uma pessoa me pediu para orar por uma outra pessoa, né, um parente dela. E eu me dispus a orar. E por que eu tô trazendo esse relato aqui para vocês? Porque esse relato tem muito a ver com umas falas que pessoas, inclusive no meio cristão, pessoas falam assim: cuidado quando você for orar por alguém, né? Porque você não sabe o que a pessoa está enfrentando e você pode sofrer uma retaliação espiritual. Bom, gente, eu não concordo muito com isso não, sabe? Eu não concordo muito com isso não, de você não orar por alguém porque você pode sofrer uma retaliação espiritual. Ora, se você vai orar por alguém, se o Espírito Santo te move, porque quem move o ser humano para orar por outra pessoa é o Espírito Santo. Ninguém faz isso por mera carnalidade, né? Porque o ato de você orar por alguém é um ato de, sabe, de amor, de entrega. Quando você verdadeiramente ora por alguém com o sentimento de que aquele mal saia da vida da pessoa, você não está movido pela carnalidade, você está movido pelo Espírito Santo. Está escrito no livro de Tiago 1,17, diz: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Então, meus irmãos, se você está com vontade de orar por alguém, é o Espírito Santo que está te movendo para você fazer isso. Ali no livro de Tiago, né, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Aqui nessa passagem bíblica aqui, não tem nenhum argumento, né, de, ore, antes de você orar por alguém, faça isso, faça esse ritual, né, se proteja também em oração, não tem isso. Mas assim, é claro que se você vai orar por alguém, é porque você tem um relacionamento com Deus, né, você não vai orar por alguém sem você ter um relacionamento com Deus, porque se você ora por alguém, pressupõe que você também ora por você. Você também ora por você. Você pode até não concordar comigo com o que eu estou dizendo, mas eu acho muito difícil uma pessoa, né, dizer que ora por alguém e ela não ora para a sua própria vida, né? Quando você ora por alguém, pressupõe que você também ora por você, pela sua própria vida. Então você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, né? Ainda que, digamos que ainda que frágil, mas você tem um relacionamento com Deus porque você ora. Então eu não concordo com isso de pessoas que dizem: eu não vou orar por fulano não, porque eu não sei o que é que ele está passando. E de repente, eu acho isso um grande egoísmo, sabe? Você pensar assim, né? Porque quando você ora, você pede ali em nome de Jesus. Não é você que faz nada pela pessoa, não. É o próprio Espírito Santo. Não é você que vai fazer nada pela pessoa, não. Você só é um instrumento de Deus, né? E se você está orando pela pessoa, você tem que confiar, né, que Deus está te usando para o bem. Não é para você ficar preocupado com retaliações, né? Você não está indo para um lugar que tem, né, que, por exemplo, tem lugares por aí que você não pode nem mais falar de Cristo, né? A gente ouve aí as notícias aí
tem lugares aí fora do Brasil que você não pode nem falar de Cristo. Que as pessoas, né, estão cometendo assassinatos. Né? Você apenas está orando. Né? Você não está se colocando em nenhum perigo. Né? Em nenhum perigo, digamos assim, eminente, né? Nenhum perigo físico. Você está orando por alguém, né? Então eu acho que é um grande egoísmo você não orar por uma pessoa, até porque não é você que está fazendo algo ali, né? Você só é o instrumento. Quem está fazendo algo em favor da vida da pessoa é o Espírito Santo que está fazendo, é Deus que está fazendo, né? Então essa experiência aconteceu comigo tem mais ou menos, no máximo, se tiver muito, 2 meses. Então essa pessoa me pediu para orar por essa pessoa. E eu falei que eu iria orar, né? Quando eu digo que eu vou orar, eu oro realmente pela pessoa. Eu oro. Então eu falei para ela que eu ia orar. E nós temos esse costume de quando nós ligamos uma para outra e conversamos e ela pede oração e eu peço oração, a gente, né, essa troca de oração é importante entre os irmãos. E ela falou comigo, ore por essa pessoa porque ela não tá nada bem. Não tá nada bem, não tá nada bem. E na hora eu falei assim, eu vou orar. E ali perto de dormir, algo dentro de mim me lembrou para eu orar pela pessoa. E aí eu fui orar pela pessoa. Mas, sabe, meus irmãos, algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Eu fico muito emocionada porque são coisas que me aconteceram. E eu sei que se aconteceu comigo, é que o Espírito Santo, sabe, me usou como instrumento. E talvez essa experiência tenha acontecido comigo para eu trazer aqui para os irmãos aqui no canal, né? E muita gente já sabe disso, porque eu contei, né? Eu não contei o nome da pessoa que eu orei, também não contei qual foi o motivo do pedido de oração, mas eu já contei para um monte de gente. E isso, assim, isso foi maravilhoso que aconteceu. Quando eu estava ali orando por essa pessoa, e ali veio tanta coisa da vida dessa pessoa, sabe? Parecia que o Espírito Santo, sabe, abriu a vida daquela pessoa pra mim e falou, ore nisso também. Tem mais coisa aí pra orar, tem mais, e ali, sabe, mais coisas. Ia saindo tanta coisa, meus irmãos, teve uma hora que eu estava tão, sabe, tão ali dentro daquela oração, que eu senti que meu espírito saiu. Por questão de segundos ali, saiu, sabe? Do topo da minha cabeça. Eu tava com a cabeça baixa e eu senti que meu espírito, ele saiu assim, sabe? E foi uma sensação tão maravilhosa, e eu só vi um pouco da minha cabeça assim baixa. E eu senti algo tão maravilhoso, que eu continuei orando, e quando eu terminei a oração, falou, Senhor, faz a tua vontade na vida dessa pessoa, meu Deus, faz a tua vontade, Pai. Só isso que eu falei. E encerrei a oração. Agradeci, porque Deus estava ali, né, eu sendo instrumento de Deus. E no outro dia eu lembrei, fui dormir, no outro dia eu lembrei dessa experiência, e aí me veio essas falas na mente, né? De que pessoas ficam com medo. E olha, meus irmãos, eu não tinha feito nenhum jejum não, viu? Não tinha feito nenhuma oração, assim, né? Mirabolante, nenhuma oração esplendorosa, majestosa, antes de orar por essa pessoa, não. Como se fosse uma preparação, né, para orar por essa pessoa, porque quando a pessoa me falou o problema dela, que eu não vou citar aqui, eu poderia ter, né, ter ido junto dessa leva aí dessas pessoas que dizem que tem que, né, que tem que se revestir de armadura espiritual, que não sei o que, e que senão o levante vai ser grande. Eu poderia ter ficado temerosa, mas na hora, quando o Espírito Santo me lembrou que eu tinha que orar, a única coisa que eu pensei foi, sabe, eu vou fazer a minha parte, e Deus vai fazer a maior parte, porque a gente faz a menor parte, é o que a gente faz, né? A parte que a gente faz é pequenininha,
Né? Se for para comparar, e se é que pode comparar com o que Deus faz na vida da pessoa. Né? Então, eu fiz a minha parte. De vez em quando eu oro por essa pessoa, ainda continuo orando. E seja feita a vontade de Deus, né? Na vida dessa pessoa. Porque a gente não tem que ter medo de orar por ninguém, não, sabe, meus irmãos? Porque a gente tem que pensar assim, né? Nosso Senhor Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. E aí você nessa fala do nosso Senhor Jesus, o que é que fica subentendido ali, né? Nessa fala. Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente se coloca no lugar do outro. Então, quando alguém pede para você orar por alguém e você fala assim, eu não vou orar por ele não vou orar por ela não sei o que ela tá passando, vai que eu vou ter alguma retaliação aí, vai acontecer alguma coisa comigo, você tá sendo egoísta. Você iria gostar que se você tivesse passando por um problema seríssimo, né? Você estivesse sem forças para orar, porque muitas das vezes a situação é tão terrível na vida da pessoa que a pessoa não tem forças nem para orar. E eu tô falando isso, né, de pessoas que não têm força para orar. Eu não tô falando de gente que tem preguiça de orar, não. Tô falando de gente que não tem força para orar, que tá com um problema tão grande na vida que ela não tem forças nem para orar. Aí vem alguém dessa família, dessa pessoa, e fala para você, olha, como eu sei que você é uma pessoa que ora pelas pessoas e tudo mais, você frequenta a igreja, você é uma pessoa que aparentemente é espiritualizada, aparentemente é uma pessoa temente a Deus, aparentemente confia em Deus. Ore por essa pessoa. Você gostaria que se você estivesse precisando de oração, a pessoa olhasse para sua parente e falasse isso, eu vou orar, mas quando chegasse em casa a pessoa pensa assim, não vou orar não. E aí você deixar de receber uma oração porque alguém pensou isso de você, ou porque a pessoa ficou com medo de orar por você, porque aparentemente o seu problema é tão grande que é perigoso orar por você. Então eu acredito que essa experiência aconteceu comigo, sabe? É aquela sensação maravilhosa que eu tive quando eu estava orando por essa pessoa. Ali foi o Espírito Santo testificando em mim de que ele tinha aceitado a minha oração. Que ele tinha aceitado a minha oração. Porque eu fiz a oração sem medo das consequências. Sabe? E a gente tem que orar assim um pelos outros. É sem medo das consequências. Porque está escrito, aquele que ama mais a sua vida, né? É no livro de João, capítulo 12, versículo 25, diz, aquele que ama a sua vida, a perderá. Né? E está escrito também em Mateus 16, 25, que diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você está muito apegado à sua vida, com medo das consequências de orar por alguém, você vai perder a sua vida facilmente nesse mundo. Porque você é uma pessoa egoísta. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo aqui, tudo bem, não concorde não. Eu também não concordo com você que pensa que não deve orar por alguém que precisa de oração. Eu também não concordo com você, não. Eu tô junto com essas pessoas que oram e que confiam que Deus é que tá fazendo a obra na vida da pessoa, porque não é você que faz a obra na vida de ninguém, não. Não é você, pura carne, porque quando você tem esse pensamento de que não vai orar por ninguém, porque você tá com medo da retaliação. Mas a pessoa tá precisando de oração agora. Agora, ela tá precisando por um momento agora. Eu vou orar quando eu estiver preparado. Sabe Deus quando é que você vai estar preparado para orar, né? Porque se você tá pensando isso, sabe Deus quando você vai estar preparado para orar. Aqui na Bíblia, quando fala para orar um pelos outros, ele não fala. Primeiro se prepare para orar um pelos outros. Faça esse ritual assim, assim, assim. Porque se tivesse... Eu acredito, meus irmãos, que se tivéssemos que fazer um ritual, uma preparação antes de orar um pelos outros, estaria escrito na Bíblia. Eu sinto, sabe, profundamente no meu espírito,
que se tivéssemos que fazer um ritual antes de orarmos um pelos outros, estaria escrito na Bíblia. Antes de você orar um pelos outros, se revista disso, disso. Para que você não venha sofrer retaliação. Só manda orar um pelos outros. O próprio Jesus, né, quando estava ali perto de passar pela crucificação, ele pediu para vigiar e orar. Orar. Ele pediu para orar. Então, muitas das vezes você vai encontrar pessoas que vai estar pedindo oração para você. E você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer aquilo que está escrito. Orar. E não ficar criando subterfúgios para não orar. É isso, meus irmãos. Esse foi mais um relato. Mas aí vocês... Cada um decide, né? Aquilo que é melhor para sua vida. Eu tenho orado por pessoas. E não tenho me arrependido. A paz do Senhor a todos. E até o próximo.